Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 15, versículo 23. 1 Reis 15, 23. Meu querido Pai Celeste, seja bem-vindo no meio de nós. E eu lhe peço, Senhor, que Sua palavra possa nos ser direcionada para que, do mais simples ao mais inteligente, possam absorver a porção que precisa ser absorvida. Senhor, abre meu entendimento para que assim possa reproduzir o som da Sua voz e ser direcionado pelo Seu Espírito. E eu lhe agradeço, Senhor, por essa oportunidade mais uma vez nesse sábado. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, 1 Reis 15, 23. Diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Asa, todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Uza sofreu uma doença nos pés e, quando descansou com seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor. E seu filho Josafá foi o seu sucessor. Agora nós vamos falar isso pela parte de Judá. Lembra-se que o reino, por causa da desobediência de Salomão, o reino foi dividido em dois. Israel foi dividido em dois. Israel guardou o nome de Israel e Judá, que foi dado por consequência de uma promessa dada a Davi, pela fidelidade de Davi, seria dado para todos os descendentes de Davi. Então, por parte de Judá, quem assumiu o reinado depois da doença de Asa que ele teve, diz a palavra, nos seus pés, foi o seu filho Josafá. Agora, o que diz no versículo 25, Nadab, do outro lado, do lado de Israel, Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. 2 anos e muito pouco, né, gente? Principalmente quando se desobedece ao Eterno. Principalmente quando o homem decide negar os assuntos do Senhor. Você sabia que os dias do insensato são encurtados? Por isso que vale a pena, tanto eu como você, sempre estar perto dos sábios, sempre procurar a sabedoria nas Escrituras. Eu falo nas Escrituras porque a sabedoria humana não é a mesma que a sabedoria divina. Muitos se colocam numa posição de entendido, de sábio, porque conhecem muitas coisas, porque tem muito conhecimento de livros e sabe muitas coisas da vida. Mas a sabedoria divina é bem diferente. É bem diferente. E nós temos aqui o exemplo, inclusive, de Nadab, filho de Jeroboão. Lembra que Jeroboão fez coisas abomináveis perante os olhos do Senhor, apresentando 2 bezerros de ouro. Um foi colocado em Dan e outro, se me lembro bem, em Betel, para que o povo de Israel venha adorar. Olha que afronta perante o Senhor. Pois nós vamos ver que Nadab fez a mesma coisa que seu pai. Olha o que diz a palavra, versículo 26, fez, Nadab, né, filho de Jeroboão, fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele
e o matou na cidade filisteia de Gibeton, quando Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nadab no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Olha só, esse novo Baasa matou todos da família de Jeroboão. Você lembra aquilo que Aías, o profeta Aías, tinha profetizado sobre Jeroboão? Por causa de ter se desviado do Senhor, por causa do Senhor ter virado o seu rosto, quando um homem decidiu andar pelos seus próprios meios, abandonando o Senhor e procurando outros deuses, consequências de escolhas, inclusive, consequências de escolhas insensatas, pois o seu filho também herdou da maldição do seu pai. Assim que começou a reinar, Baasa, matou toda a família de Jeroboão, dos pertencentes a Jeroboão, não deixou ninguém vivo, destruiu todos, de acordo com a palavra do Senhor anunciada por seu servo, o silonita Aías. Isso aconteceu por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido, isso mesmo, e havia feito Israel cometer. E porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Sim, meus amados, Deus se ira. Para aqueles que não querem ver esse lado de Deus ou pensam, afinal, isso é apenas para os tempos da lei. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Lembra-se disso, igreja. Os demais acontecimentos do reinado de Nadab e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, tornou-se rei de todo Israel, em Tirza, e reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Pessoal, isso é incrível. Há pessoas que pecam, obviamente. Há pessoas que fazem conscientemente, sabem que estão fazendo o errado, mas continuam fazendo. Mas olha só, como se agrave o juízo que irá sobre essas pessoas quando essas pessoas influenciam outras a cometer o mesmo. Porque todos esses líderes aqui apresentados, em 1 Reis, a Bíblia fala que eles cometeram os mesmos pecados que os seus antepassados, que tinha levado Israel a cometer esses mesmos pecados. Porque esses líderes, eles impunham, do verbo impor, não sei se fala assim em português, mas eles estavam impondo esse jugo, esse engano para aqueles que estavam debaixo da autoridade deles. Não somente estavam fazendo aquilo que o Senhor reprovava, mas eles levavam o povo a fazer o que Deus reprovava também. Meu Deus, ai desses. Bom, então, como já lhe disse, a palavra que hoje nós iremos estudar, meus amados, é escolhas e consequências. Esses reis de Israel
aqui citados tiveram como escolher obedecer o antepassado Davi ou escolher obedecer Jeroboão. Escolheram. Escolhas e consequências, sejam elas desastrosas ou sejam elas para a bênção. Há escolhas, meus amados, que o homem faz e essas escolhas podem ser boas se assim essa pessoa for muito bem orientada. Agora, o que vocês precisam entender é que mesmo que um pai seja ruim, não necessariamente a maldição acompanhará o seu próprio filho. Não é regra. Não é porque o pai agiu mal que o filho vai agir mal. A prova que até o dia de hoje eu estou orando por meu pai terrestre que ainda está vivo, pois eu não cometi. Aliás, eu não cometo mais os mesmos erros. As minhas escolhas mudaram. A maldição familiar houve-se sobre minha vida, sobre práticas que o meu avô praticava, mas foi quebrado a partir do momento que decidi ser sábio, que decidi obedecer ao Senhor. Então, nem necessariamente a maldição acompanhará o filho. Eu vou usar o exemplo de Saul. Saul, como já todos sabem, teve uma inclinação para o mal e Saul desejou, se empenhou a querer matar Davi. Saul estava disposto a matar Davi e não dar liberdade para que Davi crescesse e se tornasse rei no lugar do seu filho Jonatas, do filho de Saul. Saul fez de tudo para impedir o fato de que Davi seria rei. Mas o seu filho pensou bem diferente do seu pai Saul. As suas atitudes foram diferentes e o coração de Jonatas foi diferente. Mas há filhos, meus amados, que herdam da maldade dos seus pais. E Deus sabe quantas pessoas eu conheço assim. E há também aqueles que têm oportunidade de tomar decisões e dizer: não quero mais beber como meu pai bebia. Não quero matar como meu pai matou. Não quero me prostituir como meu pai se prostituiu. Há crianças, há adultos, há adolescentes que podem sim tomar essa decisão. E eu conheço sim. Pois a decisão cabe ao homem com coração nobre em estar disposto a tomar as decisões certas e aprender com os sábios, com a palavra do Senhor, com quem ensina as Escrituras para vocês. Agora, o que isso traz para a igreja? Amada igreja, que há decisões que irão promover libertações, que irão promover curas. Mas isso vai depender das suas escolhas. Há decisões que irão promover provisões, o agir por parte de Deus. O mundo espiritual pode conspirar em seu favor e se mover mediante as escolhas que um homem, uma mulher sábia
ao ler a palavra de Deus e colocar em prática, se decide fazer. Pois a consequência, meus amados, da bondade tem como colheita as bênçãos. Mas as consequências da maldade têm como colheita as maldições. Filhos rebeldes geram também filhos rebeldes. Mas quando o Senhor escolhe dentro da família de Saul um Jonatas que possa se destacar, então o Senhor tem um propósito na vida de um Jonatas. Aleluia! Que é lindo ver quando um filho poderia ter tudo para se tornar como o pai, quando uma filha tinha tudo para se tornar como uma mãe que talvez se deitou com vários homens, que esbanja sua sensualidade e de repente diz: não, eu vou me separar. Eu quero ser uma princesa do Senhor. Eu escolhi ser diferente, porque até então ninguém me ensinou. Ninguém me ensinou a ser uma princesa que possa agradar o Senhor, o meu Rei, o meu Redentor. Mas as escolhas têm muito a ver com a essência de um coração. Há pessoas que têm uma essência ruim. Mas há pessoas que, mesmo praticando mal, têm uma essência que não é ruim. Simplesmente porque a essas pessoas não lhe foi dada a oportunidade de apresentar-lhe o reino de Deus, o mundo de paz, o mundo aonde o Senhor se faz presente, aonde o Senhor se revela para quem o busca. Que coisa linda! Aleluia! Pois assim diz o Senhor nessa noite. De geração em geração, os homens se corromperam com sacrifícios aos ídolos, fazendo o que a mim me desagrada. Trazendo a minha ira, diz o Senhor, sobre toda a terra. Homens se perverteram na idolatria. Homens foram alvos da política, de um sistema enganoso e religioso. A maldade se multiplicou, a impiedade é como uma cobra, uma serpente rastejante que sai a rastejar por toda a terra e o veneno mata. Pois assim é aquele que se deita com a idolatria. Assim é todo aquele que se deixa levar pela idolatria, pela corrupção, pela maldade e por escolhas erradas. Poderia um membro da igreja fazer escolhas erradas e agir como, por exemplo, Jeroboão? Poderia acontecer? Mesmo sendo discipulado? Mesmo sendo acompanhado? Mesmo recebendo pão, recebendo vinho? Mesmo tendo água para saciar a sua sede? Mesmo tendo um Eliezer a conduzir Isaac para Rebeca? Mesmo que haja um Abraão na família sacerdotal e patriarcal? Pois se o homem não tiver um coração entregue, um coração doador, um coração grato, mesmo tendo tudo, ele pode perder tudo, diz o Senhor. E chegar ao ponto de não ter absolutamente nada
nada e nada. Pois assim é todo homem que se corrompe com as escolhas erradas. Escolhas erradas no casamento, quando há um jugo desigual, quando há precipitação do querer, do agir, quando a carne fala muito mais alto, os pensamentos falam mais alto e o coração fala mais alto. E a pessoa se deixa levar pelos seus sentimentos e toma decisões conforme aos seus sentimentos. Escolhas erradas. Não tens lido que o coração do homem é enganoso? Cuidado, jovem. Cuidado, jovem donzela. Cuidado, moço. É bom estar perto de pessoas que possam lhe aconselhar na palavra para lhe evitar vocês sofrerem consequências drásticas no dia da manhã. Pois assim continua dizendo o Senhor. Em verdade, escolhas erradas podem levar homens à morte. Mas escolhas certas levarão homens a se livrar da morte, para que permaneçam vivos. Escolhas certas farão com que homens do bem tomem decisões coerentes. As escolhas certas farão com que esses homens não façam sociedade com os estrangeiros, com os egípcios, com os libaneses e com os assirianos. A escolha certa dará prudência e sabedoria para um bom administrador. A escolha certa o levará para um destino correto. Ah, Pastor Cris, eu não sei por onde ir, eu estou com dúvida. Como tomar decisões certas? Mais uma vez, esteja do lado dos sábios. E os sábios não são aquilo que o mundo diz que são. São aqueles que conhecem a palavra do Senhor e que têm intimidade com Jesus Cristo, porque esses terão certamente a capacitação de poder lhe orientar e lhe dizer o que deves fazer certamente. Escolhem certos aqueles com que você querem andar juntos, diz o Senhor. Escolhem certo aqueles que você dizem, esse é um bom relacionamento para mim. Essa pessoa é um bom relacionamento para mim. Eu serei um bom relacionamento para essa. Eu serei um bom relacionamento para esse. As escolhas certas nas amizades e no amor leva o homem a um destino correto e justo. Mas as escolhas erradas levarão o homem à perdição. Consegue entender como é sério vocês tomarem decisões sábias e bíblicas para aqueles que até o dia de hoje sofrem dentro do seu casamento e dizem, se estivesse na UCI uns 20 anos atrás, se houvesse tomado uma decisão certa e ouvido o meu pastor quando me advertiu, mas não quis ouvir, e eu fiz aquilo que minha carne desejou fazer. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos,
dentro desse ministério, muitos de vocês tomaram decisões erradas. Dentro da igreja, homens e mulheres estão tomando decisões erradas por não querer ouvir, por não querer obedecer, por não guardar os ensinamentos, por não guardar os princípios e por não guardar os mandamentos. A ambição tem sido uma pedra de tropeço para muitos homens e muitas mulheres. A luxúria tem sido o escárnio e a mornidão tem sido um espinho na carne. Dentro da igreja, há aqueles que não estão satisfeitos porque querem mais, mais, mais e querem muito mais, mas estão na preguiça, no conforto e no comodismo. E essas pessoas fazem escolhas erradas porque não sabem esperar o tempo de Deus. Querem agir imediatamente. Eles não entendem que quando você decide obedecer e está a caminho da obediência, o mundo espiritual, os anjos trabalham em seu favor. Estou falando em espanhol, mas dá tempo ao Senhor mover as peças do jogo do xadrez para que Ele te dê a vitória. Mas muitos não querem que Deus use do seu tempo, cujo Ele é dono, para chegar a cabo aquilo que Ele determinou. Quando vem um filho, uma filha, que decide ser sábio porque decide andar na obediência aos comandos do Senhor. Pois esta palavra vai ao encontro de todos aqueles que estão fracos na fé. Assim diz o Senhor. Todos aqueles que estão tomando decisões erradas devem ouvir essa palavra para que seu final, ó homem errante, ó mulher errante, não tenha um final triste e lamentável aos meus olhos, diz o Senhor, e aos olhos dos homens. Pois nessa noite, o Senhor adverte essa congregação a não mais fazer escolhas erradas. E adverte essa congregação a permanecer no que é justo, honesto, íntegro e reto. Amém, igreja? Pois sendo assim, o Senhor trabalhará a favor daqueles que precisam receber a provisão dEle. A condição para que seus anjos, os servidores do Senhor, se colocam a trabalhar a seu favor. Há condições. Obediência. Senão tudo fica parado. Ou, pior, é entregue aos demônios, que eles trabalham, mas não para a construção, mas sim para a destruição. Versículo 25, olha que fala: Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos do seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o matou na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nadab e todo o exército de Israel a sitiavam. Infelizmente, amados, muitos têm feito o que o Senhor reprova. E mesmo recebendo um assento dentro da igreja,
mesmo ouvindo o que muitos estão ouvindo. Mesmo recebendo um assento e uma posição dentro do ministério, muitos têm feito o que o Senhor reprova, muitos não têm valorizado, muitos querem apenas ou vem a nós. Muitos, no Pai Nós, amam pedir. Venha a nós, venha a mim, eu preciso, eu quero, eu necessito, eu te peço, eu te rogo, eu te imploro, eu. Assim são suas orações perante o Senhor. Pois uma geração assim é uma geração preparada para matar, diz o Senhor. Matar sonhos, matar fé, matar visões proféticas e matar o mover de Deus. Uma pessoa assim, ela se deixa levar pela ambição e pela concupiscência da sua própria natureza. Uma pessoa assim desagrada a Deus e faz com que essa pessoa seja reprovada perante Ele. E o que o Senhor reprovaria na vida de um homem, amada igreja? Nadab foi reprovado. Ele foi reprovado como seu pai, Jeroboão. Assim está escrito. Nadab, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel no 2º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova. O que o Senhor reprova, amada igreja? O Senhor reprova o jugo desigual. Que mais? O Senhor reprova a fornicação, o adultério, a idolatria, a promiscuidade, o engano, a lascívia, a mornidão, a preguiça, a apatia. Sabe o que é uma pessoa apática? Uma pessoa que não tem vida. Já viu um casamento onde os casais são apáticos? Não se surpreendem um ao outro, não leva consigo uma palavra amorosa. São pessoas que sobrevivem. Não tem sal, não tem vida. A apatia espiritual é pecado, porque ela anda de mãos dadas com a mornidão. Vocês conhecem pessoas assim? Por acaso, eu estou falando essa noite com algumas pessoas apáticas dentro do seu casamento? Na verdade, uma pessoa apática espiritualmente, se você olha para seu casamento, é espelho. Porque quem cuida do seu casamento, a sua casa, e guarda e cultiva o zelo do Senhor, você irá reparar que a sua intimidade com Deus é igual. É igual. A apatia espiritual igual a mornidão. A mornidão. É muito sério. O que o Senhor reprova, pastor Cris? Tudo aquilo que seja contrário a essa palavra. Tudo aquilo que é anatema, que é maldito, o Senhor reprova. O Senhor reprova as atitudes de homens que fazem escolhas erradas e o buscam clamando: Senhor, me ajuda, afinal eu fiz uma escolha errada. Faz aquilo que é errado, sabe que estava errado,
e depois vá até Deus e diz: Senhor, conserta. É muito fácil, né, gente? Pois para esse é necessário a dor ensinar. É triste, né, gente? Mas a dor vai ser a escola desses que são duros de serviço, que são teimosos e que optam em andar e tomar decisões pela força do seu próprio braço. Para esses, é necessário passar pela dor, porque o Senhor reprova a atitude daqueles que promovem a idolatria. O Senhor reprova aqueles que promovem sensualidade, aqueles que promovem a impiedade, aqueles que promovem a mentira e o engano. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. A escolha está nas mãos de todos aqueles que decidem ser fiel a mim. A escolha está nas mãos de todo homem que decide ser fiel e também nas mãos que não querem ser fiel. E uma vez que o homem escolha não ser fiel, o que eu, o Senhor, tenho com esses? Quando uma pessoa não decide ser fiel a Ele, o Senhor diz: o que eu, o Senhor, tenho com esses? Uma vez que os homens declaram pelas suas ações: não queremos ser fiéis, eu responderei com essas palavras, diz o Senhor: o que eu tenho com esses? E assim continua dizendo o Senhor. Na vida é dada ao homem muitas oportunidades. E eu lhes dei a vida e lhes dei oportunidades de escolhas. Mas muitos não querem abraçar essas oportunidades. Muitos não querem do meu nome, Jesus Cristo. Muitos não querem do Espírito Santo e não querem do Pai. Muitos não querem pagar o preço de oração, de intercessão e de leitura da minha palavra, mas querem as bênçãos. Desejam as bênçãos. Clamam para mim as bênçãos. Procuram profetas que falam aquilo que eles querem ouvir. As bênçãos. Como receber as bênçãos? Mas eu, o Senhor, eu digo, a bênção é para aqueles que tomam escolhas corretas, escolhas certas. A bênção é para todos aqueles que decidem viver na retidão. A bênção é para todos aqueles que decidem viver pela fé. Pode o Senhor mudar a tua sorte e te colocar no trilho do caminho aonde deves tu andar? Pode sim. Poderia o seu futuro ser o reflexo de uma promessa cumprida por Deus? Quando Deus a dá para um dos seus filhos? Pode sim. Vai depender de quê, Pastor Cris? Das suas escolhas sábias do dia de hoje. Saberias tu reconhecer os conselhos dos sábios? E quem são os sábios? São todos aqueles que irão lhe dar uma direção conforme as Escrituras Sagradas.
São todos aqueles que lhe entregará uma bússola na mão para você se orientar a fim de encontrar sua saída do lugar que o levará para a morte, que o levará para a destruição, que o leva para um desvio que podes até não perceber. Mas quem está no caminho sabe muito bem o quanto está distante da verdade. Mas, pastor Cris, eu não sei usar uma bússola. Pois ouçam atentamente quem sabe o caminho para Canaã. Vocês precisam dar ouvido àqueles que conhecem o caminho para Canaã. Quem mora lá sabe ir e voltar. Mas se vocês relutam em querer ficar no deserto, o pior, no Egito, o que Moisés pode fazer para te salvar? O que Moisés pode fazer para te salvar se você não quer de Moisés? Se você quer, tem prazer no Egito, não se cansou do Egito, não quer se desfazer do Egito. O que adianta obedecer Moisés apenas por algumas milhas, amada igreja? Ou seja, o que adianta iniciar e decidir andar em santidade e obediência a Deus apenas por poucas milhas e por não ver resultado da tua marcha, começar a voltar atrás e se cansar de Moisés? O pior, por que criticar e julgar Moisés por ter andado contigo algumas milhas, pelo fato de que tua vida ainda não mudou? Achas mesmo que foi incompetência de Moisés? Pelo fato de tua vida não ter mudado ainda? Achas mesmo que foi por negligência de Moisés? Pois o homem é ingrato. Ingrato com aquele que estendeu a mão para andar contigo no deserto. Ingrato por não andar mais com aquele que tanto investiu para te tirar do Egito. E ingrato por abandonar o que Deus te mandou para te salvar e te levar para Canaã. Pois, pela ingratidão e falta de nobreza, o homem cava sua própria cova para seu sepultamento no deserto, onde decidiu permanecer. A falta de perseverança e nobreza de um escolhido faz com que ele tome decisões erradas, cujas consequências terão proporções eternas. Cada ação produz uma reação. E cada escolha gera uma consequência. Pois hoje, essa palavra veio a ti. E se essa palavra veio a ti, é porque, mais uma vez, Moisés estende a sua mão. Mas, se tu não estás atento ao socorro que Deus te envia, como irás tu sair do engano? Há pessoas que desprezam o que deveriam ouvir e honrar. Mas há outras que honram aquilo que realmente deve ser honrado. Parabéns para esses
e continua a andar, mesmo que o deserto pareça não ter fim. Afinal, se Moisés está contigo, mesmo que não saiba do caminho, Ele saberá te conduzir aonde ainda tua vista não alcança. Amém? Moisés está nesse ministério. Chega de tomar decisões erradas. Chega de ser reprovado aos olhos do Senhor. Mas se dado ao homem o livre-arbítrio, a livre decisão de escolher a escola certa. Porque se o Senhor te reprova, o que Ele terá contigo? Qual compromisso Ele terá de te livrar de um acidente? Qual compromisso Ele terá contigo de te dar um trabalho, de te fazer prosperar? Qual compromisso o Senhor terá contigo se você não tem compromisso com Ele em ser-lhe fiel? Ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Ser fiel no compromisso de estar inserido no corpo da igreja do Senhor e buscar a sua face, em fazer os seus esboços, em meditar de dia, de manhã, de noite na sua palavra, em se alegrar na sua presença, em salmodiar com seus irmãos acerca daquilo que recebeu no dia de sábado, no dia de terça-feira. É estar em plena comunhão com o Senhor. Mas se estás fazendo aquilo que o Senhor reprova, pode ser que não esteja escrito na Bíblia, mas será registrado no livro, porque para cada um o Senhor tem um livro cujas páginas são escritas. E um dia esse livro será aberto. E tanto eu como você seremos julgados conforme o seu conteúdo. Nada ficará desapercebido aos olhos do Senhor. Se você quer que Deus mude o rumo da sua história, muda o conteúdo do seu livro, pode Ele arrancar páginas? Pode. Se há arrependimento verdadeiro, Ele pegará as páginas do passado, rasgará e jogará no mar do esquecimento. Se há verdadeiramente um arrependimento para essa pessoa. Pai amado, muito obrigado por nos ensinar nessa noite essas palavras, pois eu sei que o Senhor tem falado para muitas pessoas aqui, pessoas dentro desse ministério e pessoas que são visitantes que precisavam ouvir essas palavras. Essas palavras caem no dia que deve cair. E não há dúvidas de que essa é a oportunidade para que nós venhamos a estabelecer escolhas que irão se alinhar com a sua palavra. Sendo assim, o nosso futuro será um futuro bem-sucedido, um futuro onde o Senhor terá prazer de prosperar na vida daqueles que te temem. Obrigado por ser um Deus justo e misericordioso. Amém e amém. Bênção do Senhor, meus amados. Terminamos para o dia de hoje. Você que não tem ninguém para lhe ensinar a palavra,
que não tem ninguém para lhe acompanhar, lhe encorajar, lhe corrigir, lhe amar. Então saiba que nesse ministério nós temos essa pessoa, nós discipulamos pessoas. Faça a tua parte desse ministério online. Essa igreja é igreja, mesmo sendo online. Nós temos batismo, nós temos ceia, nós temos líderes, nós temos amor, nós temos correção, nós temos água, nós temos pão, nós temos vinho, nós temos tudo. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor. Faça a tua parte da Online World Church. Veja esse QR Code aqui, aproxime seu celular, pode fazê-lo agora. Irás acessar a um cadastro, responda a todas as perguntas e ali entraremos em contato contigo o mais rapidamente possível, 2 ou 3 dias mais ou menos. Ou se prefere, você pode entrar no crisduran.com.br, crisduran.com.br. Quando verás escrito Online World Church, você aperta a janela para depois embaixo encontrar esse cadastro, tá bom? E eu creio que essa palavra merece ser divulgada, merece ser passada por amigos, por parentes, mesmo que sejam duros e dizem, não me envia mais. Há pessoas que vale a pena insistir, há outros que na verdade é pérolas dado para os porcos e isso não pode ser feito, mas dê a oportunidade. Há muitas pessoas que ainda gostariam de receber aquilo que vocês têm recebido. Forte abraço para todos e te digo até terça-feira que vem.